Capítulo 28, exercício 45. Obtenha o campo elétrico interno e externo de uma bola de plástico com raio R e carga Q uniformemente distribuída sobre a superfície. Bom, o problema é claro, a gente tem uma bola isolante, e uma bola de plástico, por ser isolante, a gente esfrega a bola na parte externa dela e ela tem uma determinada quantidade de carga Q distribuída uniformemente na superfície da bola. Dentro é vazio e a bola tem carga Q. Para a gente desenhar, para descrever, ela fica, a parte azul é o plástico carregado com carga Q, e essa bola tem raio R, essa é a ideia. Bem, o que ele quer é calcular o campo elétrico do lado de dentro e do lado de fora. O que a gente faz é bem simples. A gente pega a partir do centro de simetria da bola e traça uma linha que a gente chama linha radial, certo? Que vai dela para o infinito. Bom, a ideia é calcular em qualquer ponto dessa linha, tanto num ponto do lado de dentro como no ponto do lado de fora, o campo elétrico gerado. Bem, se eu pegar uma pequena carga em cima da superfície da bola, por exemplo aqui, eu sei que essa pequena carga, se ela for pequena o suficiente, ela gera campo elétrico nesse ponto externo para cá. E ela gera campo elétrico no ponto interno para cá, desse jeito. Bom, o que eu vou fazer é pegar uma carga simetricamente oposta a esta. Uma carga simetricamente oposta a essa estaria aqui. Com relação à linha radial, com relação à linha radial. Essa carga que está aqui gera no ponto de cima um campo elétrico assim. E no de dentro assim. É claro que eu estou levando em consideração que as cargas são positivas, que a carga aqui é positiva. O campo elétrico é divergente, indo da carga para o infinito. Um pedaço da bola pequenininho vai gerar campos elétricos desta forma. Bem, como eles são simétricos e têm a mesma quantidade de carga, esses dois pedacinhos que eu peguei, pequenos, eu sei que a componente do campo elétrico perpendicular à direção radial vai anular, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Certo? Só vai sobrar onde vai somar o campo elétrico na direção radial. Quer dizer, do lado de fora ele ficaria assim e do lado de dentro ficaria deste jeito. Certo? Então, como a componente perpendicular à direção radial se anula e a componente na direção radial se anula, então eu tenho certeza que qualquer ponto que eu pegue, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora, o campo elétrico vai ser radial. Então esse é o primeiro argumento de simetria que a gente tem para poder calcular o campo elétrico. Desse jeito, quer dizer, quando a gente pega uma carga qualquer, ela sempre tem uma oposta que vai anular a componente perpendicular à direção radial. Então eu tenho certeza que a qualquer ponto que eu pegue, o campo elétrico tem direção radial. Bom, o segundo argumento de simetria, que vai nos ajudar com a lei de Gauss para calcular o valor do campo elétrico, é eu pegar uma direção diferente, por exemplo, esta, e pegar um ponto na parte de dentro ou na parte de fora, a mesma distância do centro dos dois primeiros que eu peguei, certo? A mesma distância do centro, eu tenho certeza que o seguinte, que o campo elétrico aqui dentro ele vai ter essa direção e aqui fora ele vai ter esta direção, certo? O campo elétrico tem direção radial. Mas tem outra coisa importante, porque cada par de carga que eu pego que gera o campo elétrico nos primeiros dois pontos, eu tenho simetricamente posicionados um outro par de carga que vai gerar exatamente o mesmo campo elétrico nos outros pontos que eu peguei. Isso é, todos os pares de carga que geram campo elétrico no primeiro, eu tenho posicionado um par de carga que vai gerar exatamente o mesmo campo elétrico nos segundos pontos. Isso significa o quê? Significa que o campo elétrico, a uma mesma distância do centro, tem o mesmo módulo, certo? Então ele tem o mesmo módulo a uma mesma distância do centro. Então, esses são os dois argumentos de simetria que nós vamos usar para usar a lei de Gauss para calcular o campo elétrico nesses pontos. Isso é, o campo elétrico é radial e ele tem o mesmo módulo a uma mesma distância do centro.
Dessa forma, a melhor gaussiana que a gente pode usar para calcular a lei de Gauss são esferas. Por que esferas? Porque na esfera o campo elétrico, qualquer ponto onde a gente pegue o campo elétrico, certo? Como está aqui, como o campo elétrico tem direção radial, ele em qualquer ponto vai estar perpendicular à área, isso é, paralelo ao vetor área. E como a esfera está a mesma distância do centro, né? Não importa se do lado de dentro ou do lado de fora, como eles estão à mesma distância, o campo elétrico vai ter o mesmo módulo em todos os pontos. Então, como é que a gente vai calcular o campo elétrico? A gente vai usar a lei de Gauss. Isso é, a gente sabe que o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada, no caso, as duas esferas que a gente desenhou, certo? É sempre igual à quantidade de carga interna dividido por ε0, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o fluxo do campo elétrico, que é esse cara aqui, através dessa superfície fechada. Mas a gente sabe de cara que em todos os pontos em cima da esfera gaussiana, o campo elétrico ele é paralelo ao vetor área, isso é, perpendicular à área. Então, meu fluxo vira simplesmente a soma do módulo do campo elétrico vezes a área. Porque o produto escalar vira simplesmente o produto do módulo dos dois, porque eles são paralelos. Mas eu sei que o campo elétrico é homogêneo. O módulo do campo elétrico, que é esse cara aqui, ele, pelo fato da gaussiana estar à mesma distância do centro, o módulo do campo elétrico é o mesmo em todos os pontos, ele é homogêneo. Certo? Como o módulo do campo elétrico é o mesmo, então a gente tem condição de tirar o campo elétrico para fora da integral. A gente coloca o campo elétrico em evidência nessa soma. Então, dessa forma, o nosso fluxo total através da gaussiana vai ser o campo, que é o mesmo em todos os pontos da gaussiana, vezes a soma da área da gaussiana. Isso é o campo elétrico, vezes 4πr². Perceba que esses dois argumentos são o mesmo, não só para o campo elétrico do lado de dentro, como para o campo elétrico do lado de fora, não importa. Bom, mas o que diz a lei de Gauss? Que o fluxo total do campo elétrico, que nesse instante é E vezes 4πr², é igual à quantidade de carga interna por ε0. Então, o nosso problema agora para calcular o módulo do campo elétrico é saber quem é a quantidade de carga interna gaussiana. Então, vamos pegar um ponto do lado de fora, na gaussiana do lado de fora, nesse ponto aqui que eu vou chamar de ponto 1, certo? Quanto vale o campo elétrico no ponto 1? É 1 vezes 4πr², que é igual à quantidade de carga interna. Quem é a carga interna a gaussiana de fora que eu tracei? É a carga que foi distribuída na superfície da bola de plástico, que é Qzão, que está aqui em cima. Ó. Então, vai ser Qzão por ε0. Dessa forma, o módulo do campo elétrico na posição 1 é igual a 1 sobre 4πε0 vezes Q sobre r². Isso é, ele se comporta como uma carga pontual. E no ponto 2, que é do lado de dentro, que é o outro ponto que a gente quer, no ponto 2, como é que ficaria? Ficaria 2 vezes 4πr² igual à quantidade de carga interna por ε0. Agora, perceba que a quantidade de carga interna da superfície 2 é 0, porque eu não tenho carga do lado de dentro, eu só tenho do lado de fora. Mas do lado de fora, as cargas do lado de fora não geram fluxo. Então, dessa forma, a quantidade de carga é 0, significa que o meu campo elétrico na posição 2 é 0. Bom, como é que a gente vê esse resultado? Do lado de fora, a bola de plástico gera um campo elétrico como se fosse uma carga pontual. Do lado de dentro, a soma dos campos elétricos de cada pedaço da bola, cada par de carga gera um campo elétrico. Mas a soma dos campos elétricos de todas as cargas da bola zera o campo elétrico do lado de dentro.
Dessa forma, aqui dentro o campo elétrico fica zero. O que tem de interessante nesse resultado é que a gente acaba de descobrir como é que tem que ser a distribuição de carga para zerar o campo elétrico dentro. Dessa forma, se a gente pega uma esfera condutora cujo campo elétrico dentro dessa esfera condutora tem que ser zero, porque senão as cargas vão se mover, a gente sabe como é que tem que ser a distribuição de carga em cima, na esfera para que o campo do lado de dentro seja zero. Isso é, as cargas têm que ir para a superfície e elas têm que ser distribuídas igualmente em toda a superfície, né, de forma homogênea, para que o campo elétrico dentro da esfera seja zero. É claro que essa distribuição homogênea só ocorre porque a gente está falando de uma distribuição esférica. Se fosse outro tipo de forma, por exemplo, um cubo, essa distribuição não seria homogênea, mas ele teria que ter uma distribuição para que o campo elétrico do lado de dentro seja zero no caso de um condutor. É isso.